Síntese do profeta Ezequiel, o item 33 do nosso livro. Lamentação sobre o rei de Tiro, estudando Ezequiel capítulo 28, versículos 11 a 19. Separei o versículo 14 que diz: Tu eras querubim ungido para proteger. O rei de Tiro mais uma vez é comparado a Satanás. Assim Satanás foi lançado fora do monte de Deus, né? Tiro também perecerá. E observe que esse texto, ele ocorre quando? Ele ocorre no momento da destruição de Jerusalém, como nós vimos, no ano da destruição de Jerusalém. Então é como se Deus estivesse, vamos dizer, responsabilizando Satanás. E é a verdade, né? Toda essa ação que Satanás fez através de Babel, ela está conseguindo, vamos dizer, combater essa ação divina de tirar Abraão, formar uma nação para evangelizar o mundo. O que Satanás fez? Ele criou, né, uma outra religião, e essa religião agora, através dessa nação, essa religião ela tinha se espalhado por todo o Oriente Médio antigo, a religião de Nimrod, a religião de Babel e Nimrod, ela ocupava toda essa região, até o Egito também era ocupado, porque os egípcios também eram descendentes de Cã. Então todos eram idólatras e tinham uma religião, né, muito similar. Se nós abrirmos em 2 Reis capítulo 25, versículos 1 a 4, eu vou ler essa referência, veja como é importante nós identificarmos que Deus está profetizando contra Tiro no ano da destruição de Jerusalém. Ele está profetizando no ano 1/10, no primeiro mês desse ano, e vejam o que vai dizer esse texto de 2 Reis 25, versículos 1 a 4. E sucedeu que no 9º ano do reinado de Zedequias, o 9º ano do reinado de Zedequias é o mesmo 9º ano do cativeiro de Ezequiel, o mesmo 9º ano do cativeiro do rei Joaquim. Então, no 9º ano do reinado de Zedequias, no mês 10º, aos 10 do mês, Nabucodonosor, rei de Babilônia, veio contra Jerusalém, ele e todo o seu exército, e se acamparam contra ela. E levantaram contra ela tranqueiras em redor. E a cidade foi sitiada até ao 10º ano de Zedequias. Ou seja, Ezequiel exatamente está profetizando num 10º ano, e ele está relatando, ele está profetizando em um momento em que Jerusalém já estava sofrendo cerco há 2 anos. Versículo 3: Aos 9 dias do 4º mês, quando a cidade se via apertada da fome, nem havia pão para o povo da terra, então a cidade foi arrombada, e todos os homens de guerra fugiram de noite pelo caminho da porta que está entre os 2 muros, junto ao jardim do rei, porque os caldeus estavam contra a cidade em redor. E o rei se foi pelo caminho da campina, ou seja, eles acabaram sendo então derrotados. Ezequiel está então apontando para Tiro, aquela religião que era muito maligna, além daquela herança babilônia. Eles tinham a prática também do sacrifício infantil, o sacrifício de criança. Ninguém fazia tanto isso naquela região como os fenícios, faziam mais do que os babilônios e os assírios. Os fenícios é que se dedicavam de forma especial ao sacrifício de crianças. Ele e todos esses que viviam ali em Canaã. E prosseguindo nessa leitura de Ezequiel capítulo 28, no versículo 12, veja como ele vai comparar o rei de Tiro a Satanás. Versículo 12, ele diz: Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz-lhe: Assim diz o Senhor Jeová, tu és o aferidor da medida, cheio de sabedoria e perfeita em formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus. Toda pedra preciosa era a tua cobertura. A sardônia, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda e o ouro.
Então veja, compara as obras de Satanás, no caso, né, a pedras preciosas, ou seja, ele era convertido, servia a Deus fielmente. Aí prossegue: a obra dos teus tambores e dos teus pífaros estavam em ti, no dia em que foste criado, foram preparados. As obras dos teus tambores e dos teus pífaros, não é que o querubim ungido, antes de pecar e se tornar Satanás, não é que ele era músico, literalmente. O que está dizendo aqui que havia louvor, né, no trabalho dele. Alguns dizem que ele era maestro no céu. Em nenhum lugar a Bíblia diz isso. Mas eu suponho que eles tenham tirado essa ideia desse versículo. Mas aqui no máximo não colocaria o querubim ungido como um maestro, mas como um músico, né? Mas tiraram essa ideia de que ele era maestro, talvez tenha surgido desse texto. Versículo 14: tu eras querubim ungido para proteger, e te estabeleci. No monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência, e pecaste. Pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim protetor, entre pedras afogueadas. Bom, não há dúvida que esse texto não está falando simplesmente do rei de Tiro. A expressão usada aqui como querubim, essa era uma função que Satanás exercia antes do pecado. Então Ezequiel está falando do rei de Tiro e ao mesmo tempo está falando de Satanás. Lembrando que ele está profetizando próximo do ano, próximo do mês da destruição de Jerusalém. Ele está num 10º ano, nos primeiros dias do ano. E será no decorrer desse ano que Jerusalém será destruída.